Nossa convidada presente conosco aqui nos estúdios da Bandeirantes é a doutora Caroline Furlan Gibson, advogada trabalhista, a quem agradecemos demais, doutora, pela atenção com o nosso ouvinte, por estar aqui nos nossos estúdios. Um bom dia, um prazer em recebê-la. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom, a grande questão, a grande dúvida do trabalhador é: a lei vai proteger o trabalhador ou deixá-lo exposto ao desemprego? O que eu mais sinto é o brasileiro com medo de que a mudança da jornada de trabalho reduza os postos de emprego. A senhora acha que tem uma associação entre esses dois temas? Na verdade, a grande expectativa é que essa mudança na Constituição Federal, inclusive é a segunda mudança que nós temos no Brasil. Antes da Constituição de 88, a jornada de trabalho era de 48 horas semanais. Com a Constituição Cidadã de 88, nós tivemos uma redução de 4 horas para 44. E agora temos um marco constitucional importante na história do Brasil com essa redução para 40 horas. A expectativa não é que tenha desemprego e que as pessoas percam o posto de trabalho. A ideia dessa mudança é trazer mais convívio social, convívio familiar e dar a oportunidade dessas pessoas estudarem, terem mais oportunidades, né, na vida pessoal e não se dedicar ao trabalho, porque, de fato, a jornada 6x1, ela tira, de certa forma, esse convívio. Nath Luquezzi, doutora Caroline Furlan Gibson, advogada trabalhista, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutora. Existe uma questão também que tem sido muito levantada, que é a questão da informalidade. É possível afirmar, existe base de afirmar que vai existir uma explosão automática da informalidade ou não? Não tem como afirmar isso. A expectativa é que as empresas se reorganizem as escalas de trabalho, façam acordos juntamente com o sindicato para que os trabalhos sejam mantidos, igualmente os salários. Doutora, a gente ouve muita gente comentando que, uma vez a lei prevendo que as folgas devem ser preferencialmente aos sábados e domingos, serviços que hoje funcionam como comércio, postos de gasolina, shopping centers, cinemas, não ficarão abertos aos finais de semana porque os trabalhadores terão que descansar. Isso é verdade ou isso é um mito? Isso é um mito. A jornada de trabalho, ela é essencialmente de segunda a sábado, com folga preferencialmente aos domingos. Mas existem algumas convenções coletivas, ou seja, acordo entre o Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Empregadores, que negociaram que pelo menos um domingo por mês essa pessoa vai ter de folga. Então, o que nós teremos são 2 folgas agora durante a semana, mas preferencialmente ainda aos domingos, mas não necessariamente sábado e domingo. Então, as folgas poderão ocorrer de segunda, terça ou normalmente nos dias da semana. O que vai ter um remanejamento de escala e as empresas vão continuar, né? Comércio, cinema, bares e restaurantes, eles vão continuar, a tendência é que continuem com os dias normal de funcionamento. Essa escala, ela precisa ser avisada antes, com antecedência? Existe alguma regra nesse caso? Não. A partir do momento em que a lei entrar em vigor, vai ter um período de adaptação. Então, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinar essa medida, né, legislativa, as empresas terão 60 dias para fazer essa mudança. Não depende de concordância nem do empregado e nem do empregador. Esse período, por exemplo, vamos criar uma situação aqui que acho que é a realidade de muita gente. A redução é de 44 para 42 horas semanais nesse período de adaptação até as 40 horas semanais, correto? Isso, serão 60 dias de adaptação. Se a empresa já tem um contrato de 42 horas semanais divididos em 6 dias, significa que cada trabalhador faz 7 horas de carga horária por dia. Nesse período de adaptação, ele vai continuar fazendo esses 6 dias ou já nesse período o 6º dia tem que ser substituído por 1 hora a mais ou por uma compensação
durante a semana, doutora? Em relação à quantidade de horas, esse contrato de trabalho, esse trabalhador, ele já está enquadrado nesse período de adaptação. O que o empregador vai precisar modificar são os 2 dias de descanso na semana. Então, se ele trabalha essas 42 horas, 6 dias na semana, ele já vai ter que fazer essa redução para 5 dias na semana. Então, essas 7 horas trabalhadas, por exemplo, no sábado, vão ter que ser dissolvidas nos 5 dias de segunda a sexta. Diluídas, exatamente. Diluídas, ou então uma escala ser criada para que ele descanse 2 dias na semana. Exatamente. O empregador pode escolher a data do descanso, então você vai descansar um domingo por mês e os outros domingos você vai trabalhar, ou isso também tem que ter um freio? No projeto de lei, a gente não tem nenhuma vedação em relação a isso. Mas nós precisamos nos atentar ao que de fato será, que de fato entrará em vigor. Então a gente tem primeiro uma proposta que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, que agora vai passar em trâmite no Senado. O CCJ ainda está revisando o texto. Então a gente não tem uma resposta definitiva para isso. O que nós temos é a grande perspectiva de negociações coletivas entre os sindicatos para sanar essas obscuridades e essas omissões. Como é que vai ser a questão da adaptação nas empresas de menor porte? Vai ser mais difícil? Acredita-se que será mais difícil, porque as empresas de pequeno porte, ou até mesmo as MEIs, elas já trabalham com um quadro de funcionários mais enxuto. Ele sempre está ali na ponta do lápis, né, para não ter um custo maior operacional. Então, a tendência é que essas empresas, esses segmentos, eles sejam mais prejudicados e que eles estejam mais expostos também, inclusive em relação à precificação, custo operacional, como que isso vai ser repassado, né, como que ele vai absorver tudo isso. Mas especula-se também, eu falo de especulação porque nós não temos nada em concreto, que haverá um incentivo tributário. Então, para o microempresário individual, que ele é composto por uma pessoa, estipula-se que vai ter a possibilidade de aumentar esse quadro de funcionários de 1 para 2, mantendo-se a empresa nesse enquadramento, assim como o faturamento das empresas para o Simples Nacional. Nós estamos conversando com a doutora Caroline Furlan Gibson, advogada trabalhista, que está nos ajudando a entender mais sobre as mudanças pela PEC da lei, pela PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que termina com a escala 6x1 na jornada de trabalho do Brasil, reduzindo de 44 para 40 horas semanais. E as perguntas vão chegando, doutora. Deixa eu compartilhar aqui a pergunta do nosso ouvinte, o Gilberto Silvaí Doratioto, desejando bom dia a todos nós. Ele fala da escala 12x36. Tem muitas categorias que fazem essa escala, 12 horas seguidas de trabalho por 36 horas de descanso. Vai ter alguma interferência com a PEC? Bom dia, obrigada pela sua pergunta. Sim, vai ter interferência, porque a PEC, o texto atual, ele prevê até 40 horas semanais. Então, com certeza, setores como hotéis ou empresas de limpeza, né, pública terão que se adaptar, e aí a expectativa é que os sindicatos façam uma negociação coletiva para sanar essa situação. Novos contratados nesse novo regime vão ter salários menores? Não, não pode. O texto aprovado, ele prevê a impossibilidade de redução salarial. Então, hoje, nós já temos o salário mínimo do Estado de São Paulo, tem nível nacional também, inclusive o mínimo da categoria que está previsto nas convenções coletivas. Então, não poderá ter redução de salarial. O nosso ouvinte Paulo Neves escreve também: bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia, doutora. Meus queridos, trabalhei numa multinacional, chão de fábrica, há mais de uma década. Sendo assim, sei o que isso vai gerar na prática. Ele entende que vai gerar horas extras. E todo mundo sabe o que acontece com quem diz seguidos nãos aos chamados para horas extras. Simples assim. A opinião do Paulo Neves, entendendo que isso pode criar uma situação dentro das empresas em que o funcionário que se recusar a fazer essa jornada a mais, ele pode acabar tendo algum tipo de
represália, perseguição e resultar numa demissão. Isso não pode por lei, né, doutora? Isso não pode por lei. Embora alguns contratos de trabalho preveem que aquele empregado, quando necessário, ele vai se submeter a essa jornada extraordinária. Mas isso, estrategicamente para as empresas, considerando o custo, não é vantajoso. Então, a ideia é que essas empresas busquem novas tecnologias, outras formas de trabalho e reorganização, focado na produtividade em si e não apenas no tempo à disposição daquele trabalhador. Colocar esse dia extra como um banco de horas é permitido pela lei? Então você, por exemplo, eu preciso que você faça a escala esse final de semana. Esse tempo de escala vai para um banco de horas. Tem alguma alteração pela PEC e como é que funciona na teoria esse banco de horas? A hora extraordinária, como o próprio nome diz, ela é extraordinária. Se a empresa eventualmente manter esse funcionário trabalhando 44 ou mais horas por semana, ela vai estar cometendo uma irregularidade, o que vai ensejar a ela fiscalizações do Ministério do Trabalho, multas e condenações. Então, o banco de horas, ele já é legalizado, ele vai continuar permanecendo, mas as empresas precisam se organizar para que essa jornada seja extraordinária e não uma jornada habitual que vai levar a esse desgaste e essa ausência de legalidade na prestação de serviços. Existe um limite para que esse banco de horas tenha ou o descanso do trabalhador ou o valor pago em dinheiro? A CLT prevê, quando o acordo for individual, ou seja, entre empregado e empregador, a compensação de horas desse banco, ou seja, essas horas vão ser pagas ou elas serão dadas como folga. Ela tem o prazo de 6 meses. Tá? Algumas convenções coletivas elastecem até 1 ano, mas o empresário precisa observar a convenção coletiva da categoria dele, porque inclusive tem algumas convenções que exigem negociação individual entre a empresa e o sindicato para homologar esse tipo de acordo. E não cumprindo esse prazo, qual pode ser a punição para a empresa, doutora? Primeiramente, a empresa vai ter que pagar todas essas horas em folha de pagamento, o que eleva muito o custo dessa folha. Segundo, são as fiscalizações do Ministério do Trabalho. Hoje, com a implementação do E-Social, o Ministério do Trabalho tem muitas ferramentas, e isso é muito positivo, né? Socialmente falando. Eles têm muito mais condições de verificar ali se existe uma exaustão generalizada nas empresas. Então, as multas administrativas estão acontecendo, as condenações no judiciário trabalhista também. Inclusive, pegando um pouquinho o gancho, quando a gente fala de jornada exaustiva, a gente está falando da mudança da NR1, que fala dos riscos psicossociais. E um dos fatores desses riscos que leva à exaustão mental, ao burnout, é justamente o excesso de jornada. Doutora, no caso, por exemplo, de pessoas que acabam tendo que dormir no local de trabalho, cuidadores, os empregados mesmo, como que vai funcionar nesse caso? Quando a gente fala de cuidadores, empregados domésticos, ou seja, são trabalhadores que trabalham num estabelecimento que não tem fins lucrativos, como, por exemplo, empregado doméstico, cuidador. Eles têm uma legislação específica, que é a Lei 150 de 2015. Obviamente que, com a mudança na Constituição Federal, tem a expectativa de mudar também essa legislação infraconstitucional. Então, muito provavelmente, os empregadores de pessoas enquadradas como doméstico terão que também se adaptar. Todas essas mudanças vão levantar pontos e argumentos para outras categorias também, não é? Vão, com certeza. Nós estamos conversando com a doutora Caroline Furlan Gibson, advogada trabalhista, que está nos ajudando a entender os detalhes da proposta de emenda constitucional aprovada na Câmara e agora nas mãos do Senado, que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais no Brasil e termina com a escala 6x1, 6 dias trabalhados por 1 dia de folga. Nosso ouvinte Edmilson, ele escreve: bom dia, de acordo com o previsto de não permitir a redução salarial, o que protege o trabalhador de um empresário dispensar o empregado e recontratar com um salário menor. Isso ele entende que é iminente que irá acontecer.
Cabe aí o acompanhamento dos sindicatos de categorias, porque você pode não ser recontratado com um salário menor, mas uma outra pessoa ser contratada com um salário inferior. Mas aí tem que ser cumprido o piso da categoria, né, doutora? Exatamente. O piso da categoria, ele vai existir, ele não vai mudar, o empregador não poderá dispensar para contratar mais barato nesse cenário. Mas essa é uma realidade que já acontece. Então, quando já vi em muitas ocasiões os empresários mandarem embora praticamente todo um setor, que eram de pessoas mais antigas, porque tinham, né, muitos anos de casa, o salário, obviamente, foi reajustado anualmente e gerava um custo maior. Então, isso já está acontecendo no mercado de trabalho, independente dessa proposta de emenda à Constituição. Mensagem que chega também do nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome certinho aqui, do Joel Amorim. Bom dia para você, Joel, obrigado por estar conosco. A hora extra vai acontecer mesmo sem ser estrategicamente conveniente, mas por falta de mão de obra, o que vai aumentar o custo da empresa e será repassado. Pela sua experiência, a senhora acredita que o fim da escala 6x1 pode facilitar acesso a algumas mãos de obras, por exemplo, de shopping centers? Sem dúvidas. Hoje, os empresários, os lojistas dos shopping centers, eles têm muita dificuldade na contratação por conta da própria escala do shopping, né? Então, hoje as pessoas buscam um maior convívio familiar, tempo de lazer, estudo, e poucos se submetem a esse tipo de jornada. Então, a expectativa é justamente ao contrário, que essa mudança atraia talentos e trabalhadores a voltar para os shopping centers. Qual que vai ser a relação entre esse aumento que a gente tem visto, né, da pejotização com a aprovação aí da escala 6x1? A pejotização é essencialmente o que está em trâmite hoje e o que está para ser definido pelo Supremo Tribunal Federal é a validade dessas novas contratações. O que muitos confundem com a pejotização generalizada. Então, quando o empregador contrata um PJ de forma fraudulenta, ou seja, quando aquela relação de trabalho ela é mascarada por conta de um contrato ou por conta, simplesmente vou abrir uma MEI, o risco trabalhista aumenta demasiadamente. Então, não necessariamente a gente vai ter um aumento da pejotização, muito pelo contrário. Com essa possibilidade de redução de jornada, a ideia é que isso seja mais atrativo para os trabalhadores. Ao invés deles serem autônomos e recolherem seus próprios impostos, não receberem 13º, férias, acredita-se que eles vão buscar essa proteção constitucional e social através das relações de trabalho regidas pela CLT. Agora, além da proposta que já foi aprovada na Câmara, existem outras discussões no Senado Federal e uma outra PEC que ganhou o apelido de PEC dos Patrões ou PEC da escala 7x0, apresentada pelo senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que foi batizada assim, PEC dos Patrões. O projeto altera o artigo 7º da Constituição para permitir que a jornada, a escala e a distribuição da carga horária possam ser definidas por acordo individual, cada empregado com o seu empregador. É o que está sendo chamado de regime flexível, baseado em horas trabalhadas. Então, não teria, nesse caso, um limite de horas possíveis se o trabalhador assinar um acordo de fazer 12, 14, 15 horas, não teria lei para proteger o trabalhador numa PEC dessa, doutora? Esse assunto tem muitas camadas. Primeiro, que essa modalidade ela é um modelo americano. Que o modelo de prestação de serviço do Brasil, até cultural da mão de obra, é completamente diferente. E aí, a gente precisa separar o que é a briga política do que é, de fato, uma mudança legislativa da Constituição Federal e que vai ter enormes repercussões na mão de obra no geral, mas especialmente nas relações de emprego. Então, dificilmente essa PEC vai passar por pressão política, por pressão social também, e não me parece que faz muito sentido essa proposta de emenda constitucional. Nosso ouvinte Alexandre Aires escreve: os senadores querem pôr a escala 7x0 e que o trabalhador ganhe por hora. Então queremos ganhar R$ 29,00 no mínimo e trabalhar no mínimo 6 horas, no máximo 12. Seria justo
R$ 29,00 a hora trabalhada no bruto. É o que escreve aqui o Alexandre Aires. Claro que a conta tende sempre a ser o mínimo possível, mais perto do piso possível em qualquer que seja a conta na relação de trabalho. É possível imaginar um país em que o empregador negocie direto com o empregado e que haja harmoniosamente um bom acordo para ambos, doutora? Olha, com a mudança da legislação trabalhista em 2017, que a gente comumente chama de reforma trabalhista, esse era um dos pontos principais. E de lá para cá, demonstrou-se que não tem viabilidade isso. Por conta de cultura, por conta da própria mão de obra, por conta da postura dos empresários. Então, isso não aconteceu há quase 10 anos atrás e não vai acontecer agora para dar certo agora. Tem um argumento sendo muito usado de que poderia prejudicar a competitividade internacional do Brasil. Isso pode acontecer? Quando o empresário ele realmente olha para isso e busca alternativas para se beneficiar, eu acredito que não. Uma coisa que ninguém está falando é o seguinte: atualmente, quando o empregado falta um dia na semana, ele perde aquele dia de trabalho, né? Quando ele não apresenta atestado médico, ele perde aquele dia de trabalho mais o DSR, ele perde 2 dias. Com essa mudança na legislação, se ele faltar nesse mesmo dia de trabalho, ele vai perder 3 dias de salário, porque são 2 DSRs. E se naquela semana tiver um feriado, ele vai perder 4 dias de trabalho. Então, se as empresas estão tendo problema com faltas injustificadas, absenteísmo, a legislação vem também para proteger o empresário. Então, tudo tem 2 lados. É evidente que quando existe essa mudança, que é uma mudança importante, que vai modificar a história das relações de trabalho no Brasil, existem muitas especulações, existe medo, existe angústia, porque, como os empresários dizem, já não é fácil abrir um CNPJ. Mas a gente precisa entender que a legislação está para beneficiar empregado e empregador, e não só prejudicar as empresas com o aumento, né, ali do custo da mão de obra. Então é muito importante nesse momento que as empresas e os empresários se acalmem, procurem um advogado especialista nesse assunto para reorganizar a estrutura operacional dessas empresas e, obviamente, que teremos grandes vantagens nesse novo modelo de trabalho. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com a doutora Caroline Furlan Gibson, advogada trabalhista, que tirou muitas dúvidas nossas, dos nossos ouvintes, você que está em casa acompanhando também pelo YouTube e que tem as portas abertas aqui no Grupo Bandeirantes para a gente sempre trazer mais esclarecimentos de um tema que está em pauta e que, pelo jeito, será, nesse ano de 2026, um dos principais assuntos, seja na Câmara, seja no Senado, seja na conversa no elevador, no botequim, porque a escala 6x1 ela gera dúvidas e foi esclarecedor ter a senhora conosco aqui, doutora. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Eu quem agradeço. Um ótimo dia a todos.